mestrado em Planejamento Urbano Regional, do IPUR, da UFRJ, e atualmente estou fazendo doutorado no mesmo curso, também em Planejamento Urbano e Regional, tentando escrever uma tese, porque depois, quando a gente chega a certa idade, a gente não tem a mesma energia. Eu me lembro do mestrado, que eu ficava de madrugada, escrevendo e tal, e agora já não dá mais. Então, o tempo é mais lento para produzir essas coisas, né? Então, pensei assim em fazer uma retrospectiva da minha carreira, e foi muito interessante esse convite da Luísa, porque eu acabei de me aposentar. Aposentei tem 2 meses que eu pedi a aposentadoria da prefeitura, e esse convite foi, de uma certa forma, ver assim, né, o que passou desse tempo até a aposentadoria. Eu não estou aposentado da profissão, estou aposentado do emprego, né, continuar atuando, pretendendo agora ter uma atuação mais acadêmica e talvez alguma coisa de consultoria e tal, mas não vou parar de trabalhar, só que estou saindo de uma estrutura na qual eu fiquei durante 30 anos, né, na prefeitura do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você assim, que eu me sinto muito feliz por ter escolhido essa profissão. Né? Quer dizer, em momento nenhum, na minha trajetória, me arrependi de ter escolhido a arquitetura. Eu acho que é uma profissão que dá uma quantidade de ferramentas, né, para a gente lidar com a cidade, com a vida, com as pessoas e tal, que te permite seguir vários caminhos, né? Quer dizer, claro que quando a gente entra na faculdade, eu acho que a maioria, e era o sonho que eu tinha também, né, era de ser um arquiteto, né? Então, vou fazer arquitetura, vou ter meu escritório, vou projetar, né, casas e tal, vou fazer obras. A gente tem esse sonho. Mas depois que a vida começa, a gente vai vendo que nem sempre aquilo que a gente imaginou no início é o que vai acontecer, e talvez nem seja o que é o melhor, né, melhor caminho para a pessoa seguir. Então nós nos formamos, eu e a Luísa, nós nos formamos, eu acho que no pior momento para quem podia se formar em arquitetura no Brasil, né? Início dos anos 80, a famosa década perdida, e quando eu me formei, fui para o mercado de trabalho, simplesmente não tinha emprego, né? Ninguém, os escritórios estavam mal das pernas, não tinha encomenda, a economia estava... Talvez eles se formam quando? Daqui a 1 ano e meio. Espero em média, a turma. Espero que a situação econômica melhore. Há 2 anos atrás estava bombando. Eles não conseguiam nem se formar de tanto trabalho que eles tinham para fazer. Agora... Mas então, a gente se formou num período muito, muito difícil, mas mesmo assim eu fui trabalhar como autônomo, né? E trabalhei como arquiteto autônomo de 1982 até 1985. E aí fiz diversos projetos, as primeiras encomendas vêm da própria família, né? Casa para amigos, para parentes, mas fiz também projetos de edifícios comerciais, projetei uma igreja católica lá em Campo Grande, uns 2 projetos multifamiliares, atuei com reformas. Então, consegui ter uma atuação que me permitiu sobreviver e fazer coisas interessantes. E uma coisa que sempre me agradou muito, que eu sempre procurei, foi atuar no projeto e na obra, né? Era quase que uma condição, pelo menos para as pessoas que tinham essa possibilidade, era combinar de que eu ia fazer um projeto, mas queria também ser o condutor da obra, né? Não separar esses 2 momentos. Levar até da concepção à entrega do produto
feito. E consegui fazer isso na maior parte das coisas que eu projetei, e consegui, numa determinada época, até ter uma pequena equipe de trabalhadores que atuavam junto comigo, e a gente produziu alguma coisa interessante. Desse período, um projeto assim, que para mim marcou muito, foi o projeto da sede da Federação de Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí tem uma história que eu acho que é um aspecto também interessante da minha trajetória, é que eu, antes de entrar para a faculdade, eu tinha uma militância, vamos dizer, política, né? Eu militava, nasci em Campo Grande, subúrbio do Rio de Janeiro, uma região com muitos problemas na época de infraestrutura, de informalidade, né? A maior parte das pessoas viviam em áreas informais, não propriamente favelas, mas loteamentos irregulares e clandestinos. E desde a minha adolescência, eu comecei a atuar em associações de moradores e militar nesses movimentos sociais. E por essa condição, né, de ser militante de associação de moradores, eu fui convidado pela direção da FAMERJ, na época, eu e uma outra colega, a Ana Lúcia, nós fomos convidados a fazer um projeto da sede, né, que a FAMERJ conseguiu ter um recurso, e nós construímos duas sedes. Uma sede chamada Campestre, em Campo Grande, que era um local para reunir as associações de moradores daquela região, da Zona Oeste, e uma sede aqui no centro, que fica ali perto da Praça Tiradentes, que era um prédio do século XIX, que nós fizemos toda a adaptação desse projeto. Esse projeto foi até publicado na revista Projeto, que na época era a revista que publicava, né? Não existe mais essa revista, mas era uma revista importante na época. Então, essa possibilidade, né, de ter uma militância política e atuar profissionalmente junto, né, fazendo uma ligação entre essas duas vertentes, né, da vida pessoal, para mim foi muito importante. Eu não precisei separar essas duas características, né? Mas essa vida de autônomo e ter um dia ter obra, outro dia ter projeto e tal, é duro, e a gente casa e a mulher engravida, minha mulher diz, é sempre a mulher que engravida, não, nós engravidamos. E aí a gente começa a buscar alguma coisa mais consistente, né? De uma garantia de emprego. E aí é a história que aparece no concurso para a prefeitura em 86. E eu fiz o concurso, passei, fui trabalhar na Secretaria de Urbanismo. Inicialmente eu trabalhei com análise de projetos, né? Aprovando projetos, na época chamava de DEP, Departamento de Edificações, e comecei na Penha, e era um trabalho que não é um sonho, né, de todo mundo, mas era um trabalho de analisar, e é interessante que a gente lidava com muitos arquitetos, vários tipos de projetos, e aprendi muito da legislação, né? Tinha que conhecer a fundo a legislação, o Código de Obras, toda a legislação urbanística da cidade. Então, para mim, foi um aprendizado muito interessante esse período em que eu trabalhei no Distrito de Edificações. Mas, passado um tempo, em 1989, eu fui transferido para o Departamento de Parcelamento de Solo. Isso foi uma transferência muito interessante, porque quando eu cheguei na divisão de parcelamento de solo, estava começando as tratativas dentro da Secretaria de Urbanismo para a elaboração do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Vou até
mostrar aqui, porque é um documento que eu trouxe aqui. Então, o plano diretor de 92 foi o primeiro, veio naquela leva dos planos diretores que foram feitos logo depois da Constituição de 1988. Porque a Constituição de 1988, ela criou a obrigatoriedade né, das cidades terem planos diretores. E quando eu cheguei na Secretaria de Urbanismo, né, agora não mais no Distrito de Edificações, mas na sede mesmo da Secretaria, tinha todo esse movimento das pessoas falando do plano diretor e tudo mais, e eu sabia que estava se formando um grupo de trabalho para a elaboração desse plano. E aí eu me apresentei voluntariamente para participar do plano. Eu não era do grupo, mas eu me ofereci para ser um voluntário. E essa decisão, né, de me aproximar daquele grupo que estava fazendo o plano diretor, foi assim, para a minha carreira foi super importante, porque me colocou num mundo de discussão, né, num campo de discussão que eu não estava, nunca tinha participado. Né? E aí foi todo um debate, lidar com profissionais de alto nível, inclusive pessoas que vinham do exterior para fazer palestras, para orientar a equipe da Secretaria com relação ao plano, toda a discussão do solo criado, né? Veio um especialista da França para falar sobre a legislação do solo criado. E isso realmente abriu assim, uma perspectiva profissional e intelectual muito interessante ter participado, né, de todo esse debate. O outro aspecto é que me reaproximou do tema dos loteamentos da Zona Oeste. Né? Quer dizer, quando eu cheguei no setor, havia uma quantidade enorme de processos que estavam exatamente vinculados àquele tema que eu tinha trabalhado antes até de ter me formado arquiteto e tal, com a questão dos loteamentos da Zona Oeste. E, naturalmente, eu fui me interessando por esses processos, pelas situações que eu conhecia do outro lado do balcão, e estava com a possibilidade de tentar interferir, de fazer alguma coisa para fazer que aqueles processos andassem e que a regularização fundiária, urbanística daquelas áreas acontecesse. Eu, por conta de estar no grupo do plano diretor e por conta de estar interessado, né, ter um interesse pessoal nesse tema dos loteamentos, fez com que eu, dentro do grupo, eu levantasse essa questão permanentemente, né, que o plano diretor tinha que encarar o tema dos loteamentos da Zona Oeste, porque no Rio de Janeiro a favela sempre foi a vedete das políticas sociais, né? Porque sempre favela, tinha um monte de gente escrevendo sobre favela, um monte de gente produzindo estudos e tudo mais, mas esse tema, que era um tema importante também, de um tipo de assentamento que não era favela, mas tão precário quanto, né? Não era um tema que fosse muito abordado tanto pela academia como pelos técnicos da prefeitura. Então eu fui muito insistente durante os debates do plano diretor sobre a necessidade de se levar em conta esse tema dos loteamentos. E aí mesmo ainda antes da publicação do plano, nós conseguimos levar uma proposta ao secretário de urbanismo da época, que hoje é o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, levou a proposta de que a gente precisava estruturar um órgão dentro da Secretaria de Urbanismo para lidar com o tema dos loteamentos irregulares e clandestinos. Essa proposta foi levada ao prefeito, o prefeito aprovou a criação
desse setor e, por consenso, dentro do grupo que estava discutindo o plano diretor, o meu nome foi indicado para ser o primeiro coordenador desse trabalho na prefeitura, né? E aí para mim foi muito interessante, porque eu, além de estar fazendo uma coisa que tinha uma trajetória fora da prefeitura, permitiu também que eu me reconectasse com algumas lideranças de loteamento, que elas vinham para saber como esses processos estavam caminhando e tal. E o fato de ter assumido a coordenação desse trabalho me colocou também como representante da Secretaria de Urbanismo no Núcleo de Regularização de Loteamentos. O Núcleo de Regularização de Loteamento ele foi criado, eu acho que em 1987, não, foi antes, 1985, por um acordo feito entre as lideranças comunitárias da Zona Oeste e o governador Leonel Brizola, justamente porque o Brizola tinha sido eleito com o apoio dos movimentos sociais e com a promessa de urbanizar favelas e de regularizar, de incorporar a questão da regularização de loteamento no seu programa de governo. E ele então criou um núcleo na Procuradoria-Geral do Estado, liderado por um jurista muito conhecido, chamado Miguel Valdez, e esse trabalho iniciou na Procuradoria-Geral do Estado, e em 1987, com a criação da Procuradoria-Geral do município, esse núcleo foi transferido para o município do Rio de Janeiro, para a prefeitura. E nessa época, então, que eu assumi esse órgão de fiscalização e controle de loteamentos irregulares, eu passei a ser o representante da Secretaria de Urbanismo nesse grupo de regularização, que era um grupo que tinha uma característica muito interessante, porque ele era formado paritariamente, quer dizer, tinha representantes do poder público e representantes dos moradores dos loteamentos, e as decisões, todo o planejamento de ação e as decisões, inclusive decisões sobre a alocação de recursos para a urbanização e para a regularização fundiária, eram tomadas, as decisões eram tomadas em conjunto, de uma forma bastante democrática para as práticas da época, né? Então, esse núcleo teve uma importância muito grande, ele teve uma... Eu vou falar um pouco mais ao longo do dia. Mas então esse momento, entre 1989 e 92, sob o ponto de vista profissional, para mim foi um momento muito interessante, por conta do envolvimento com a elaboração do plano diretor e por conta dessa possibilidade de me reconectar com uma atividade que eu tinha interesse, né? De continuar trabalhando com o movimento social, principalmente o movimento de loteamentos da Zona Oeste. Em 1993, ganha as eleições, no final de 92, mas em 1993 ganha as eleições o César Paia, né? Que é professor aqui, né? Foi professor. César Maia da Economia, né? Da Economia. E o César Maia leva o Conde, o Luiz Paulo Conde, para ser o secretário de Urbanismo. E nesse momento aí, o Conde assume a Secretaria de Urbanismo, começa todo um debate dentro. Nesse período, então, que cria a Secretaria de Urbanismo, o Conde me convida para ser coordenador de habitação e assuntos fundiários da Secretaria de Urbanismo, na vaga que era da Vera Rezende, que veio para cá. Né? Uhum. Então a Vera era coordenadora na gestão do Marcelo Alencar. Quando o César Maia entra, eu vou
assumir essa função. E com uma tarefa assim, muito definida, que era pensar uma política habitacional para o município, né? Não existia uma política definida, existiam ações feitas pela prefeitura, que eram ações dispersas, existia o projeto do mutirão, existia um trabalho que ficava na Secretaria de Serviço Social, existia um grupo de regularização de loteamentos, mas eram setores que pouco se falava, não havia nada estruturado. Então a gente recebe, assim, com a equipe da coordenação, a gente começa a pensar, a discutir o que seria uma política habitacional, qual seria o foco dessa política. Quer dizer, durante esse processo de discussão, o César Maia resolve criar o GEAP, então, um Grupo Executivo de Assentamentos Populares, entrega a coordenação desse GEAP para o Sérgio Magalhães, que hoje é o presidente nacional do IAB, e eu vou junto fazer parte desse GEAP. E o GEAP, então, é o embrião da Secretaria Municipal de Habitação. Ele trabalha durante 6 meses, em 93, discutindo uma proposta de política habitacional. E, no final de 93, é criada a Secretaria Extraordinária de Habitação e depois, então, é criada a própria Secretaria de Habitação no início de 94. E a Secretaria, a proposta, né, que foi desenhada, ela muda completamente a forma de lidar com esse tema na prefeitura. As políticas passam a ser integradas e tendo como base os programas que estão no plano diretor, né? O plano diretor, então, definiu programa de favela, programa de regulação de loteamento, programa de produção de unidades habitacionais. Então, a Secretaria tem essa missão e ela vai lançar, então, em 94, uma série de programas para lidar com o tema da habitação. E um desses programas é o Favela Bairro, que é um programa que foi bastante exitoso, tinha como pretensão, né, urbanizar as favelas do Rio de Janeiro. E o que muda? Já existia uma ação de urbanização de favela, ela feita pelo projeto Mutirão, onde essa ação, a prefeitura fornecia mão de obra, ferramentas e material, e os moradores entravam com a mão de obra não especializada, né? Mas eram obras que tinham um certo limite, porque a possibilidade de execução por mutirão de obras mais complexas nas favelas era extremamente limitada. Então, o que esse grupo vai propor nessa época era a atuação com profissionais de arquitetura, de engenharia, quer dizer, com equipes multidisciplinares contratadas pela prefeitura e a contratação de empresas para fazer as obras, né? Então, o IAB organiza, na época, em 94, um concurso público que selecionou, na época, 17 escritórios de arquitetura, e esses escritórios de arquitetura são contratados pela prefeitura para executar os projetos de urbanização das favelas. Com esses projetos elaborados, faz o orçamento, uma licitação, e foram contratadas empresas do mercado, né, de construção para fazer essas obras de urbanização. Isso, pela primeira vez, se tem uma visão mais sistêmica da atuação em favelas, né, com a utilização de profissionais
de escritórios, de empresas, porque antes era feito de uma forma muito amadora, né? Um outro programa que foi criado também nesse período foi o programa chamado Morar Carioca, que era um programa totalmente dedicado à questão dos loteamentos. Aí com orçamento próprio, com equipe própria de engenheiros, de arquitetos, de advogados, de assistentes sociais, dedicados exclusivamente a esse tema. Embora o núcleo de regularização já existisse há mais tempo, ele nunca contou com uma equipe profissional dedicada exclusivamente a esse trabalho. Então, a partir de 94, o programa o núcleo vai contar com uma equipe técnica especializada. E nesse ano de 94, eu assumo, então, a coordenação do núcleo de regularização de loteamento. E vou ficar nessa função, né, nessa coordenação desse trabalho durante 10 anos, de 94 até 2004. Então, é um período em que a gente eu vou trabalhar coordenando essa equipe, não só o núcleo, mas também a equipe do Morar Carioca, do Morar Legal. E pela primeira vez a gente tem um orçamento, um contrato assinado com o Banco Interamericano. Uma parte desse contrato ele vai colocar recursos suficientes para trabalhar esse tema da urbanização, não só de favela, mas também de loteamentos. E esse trabalho ele teve um resultado muito interessante. Nós conseguimos, nesses 10 anos de trabalho, urbanizar e regularizar fundiariamente, com o registro de imóveis, mais de 24 mil lotes. E era um trabalho que, quando a gente começou, ninguém acreditava muito, porque já vinha se arrastando esses processos desde lá da década de 80, mas quando tivemos a possibilidade de criar uma equipe profissional especializada nesse tema e tendo recursos, né, financeiros para isso, um orçamento próprio, o trabalho conseguiu ter um resultado muito interessante. Então, eu fiquei na Secretaria de Habitação até 2004, quando, aí por questões políticas, mudança de secretário e tal, uma certa incompatibilidade com a secretária de plantão da época, que era a Solange Amaral, tenho problema de dizer, é uma pessoa muito difícil trabalhar com ela, eu resolvi sair da Prefeitura do Rio e tive um convite para vir para Niterói, trabalhar aqui na Prefeitura de Niterói como subsecretário de urbanismo. E trazendo essa experiência, né, de trabalhar com a questão fundiária, com a questão de urbanização de assentamentos, eu assumi aqui também a coordenação do NURF, que era o Núcleo de Urbanização e Regularização Fundiária de Niterói, que tinha como missão implantar temas que eram plano de assentamentos, plano municipal de assentamentos subnormais, que era um produto que as prefeituras tinham que produzir em função de um programa do governo federal chamado Habitar Brasil BID. Então, o Habitar Brasil BID era um programa que oferecia recursos para as prefeituras para elaborarem planos específicos para lidar com o tema da habitação subnormal. E Niterói tinha feito o dever de casa, tinha produzido o seu plano, mas não tinha uma equipe, não tinha uma estrutura administrativa, técnica administrativa
administrativa para fazer a implementação desse plano. E aí surgiu um convite do Adir Mota Filho, que era o secretário do urbanismo da época, uma pessoa que já tinha algum contato, também do Luiz Fernando Valverde, que trabalhava aqui na época. E eu vim para cá e a gente fez um trabalho aqui que eu achei assim, muito legal, porque a receptividade que eu tive, o apoio do prefeito, né, na época, Rodolfo Freire, que nós tivemos aqui para executar esse trabalho, foi muito grande e muita autonomia para se trabalhar, e aí nós fizemos várias ações de regularização fundiária aqui. Iniciamos, completamos apenas uma, conseguimos entregar aos moradores um registro imobiliário de uma concessão de uso especial para moradia, o COIM, né? Que é um instrumento do Estatuto da Cidade que permite a titulação de pessoas que vivem em áreas públicas, e é um título que transmite praticamente a propriedade. Ele só não transmite a propriedade porque a Constituição Federal veda o uso capião de áreas públicas. Então, no Estatuto da Cidade foi criada uma outra figura, né, chamada concessão de uso especial para fins de moradia, que é praticamente um título de propriedade, porque ele é uma concessão que é dada sem prazo definido e só com algumas cláusulas de que você não pode mudar o uso. Então, se você tem uma concessão de uso especial para moradia, você só pode usar para moradia, não pode demolir a casa e fazer um prédio de escritórios, coisas assim. Mas desde que o uso social da moradia esteja garantido, esse título ele vale tanto quanto um título de propriedade. Aonde foram as áreas que... Essa área, eu não me lembro mais o nome, eu tinha o... Mas é no Largo da Batalha? Eu acho que é próximo ao Largo da Batalha. Era uma área pequena, era um assentamento de menos, eram 17 famílias que estavam numa área que era um lote, que pelo loteamento original era um lote público, de jardim ou de praça, mas como aqui em Niterói tem muito isso, né? Eu vi isso, por exemplo, no Morro da Cocada, aqui perto do Preventório, o que os loteadores... Aqui tinham várias áreas que eram já ocupadas por moradores há muitos anos, né? E aí o que os loteadores faziam aqui? Eles, quando faziam projetos de loteamento, eles designavam como áreas públicas exatamente aquelas áreas que estavam já ocupadas por moradores tradicionais antigos. No Morro da Cocada, um depoimento que nós ouvimos lá de alguns moradores é que o próprio loteador, ele reassentou as famílias que estavam dispersas na área que ele comprou, né? E ele foi incentivando as pessoas a se agruparem num terreno, né? Então, aquilo que era uma ocupação rarefeita, ela foi concentrada em uma área, e essa área justamente é que ele botou no projeto, que era uma área pública. Né? Então, quando a prefeitura chega nas áreas para verificar o uso efetivamente público dela, descobre que tem lá pessoas que já vivem ali 50 anos, 40 anos. Então, essa é uma situação recorrente aqui. Uma estratégia, né? Né? Por falta, eu imagino que na época da aprovação desse loteamento, a prefeitura não tinha estrutura para fazer vistoria, checar, né, com topografia, exatamente que áreas eram essas, aceitavam os planos apresentados pelos loteadores, mas então nós encontramos aqui várias situações em que existia essa situação. E, constatada a situação, o instrumento legal que tínhamos
na época, né, e temos até hoje, né, para utilizar, era essa concessão de uso especial para fim de moradia. Só que houve uma resistência muito grande da Procuradoria da Prefeitura aqui de Niterói, que dizia que esse instrumento era um instrumento inconstitucional, e existia também uma certa resistência dos próprios cartórios, que tinham receio de registrar um título com essas características, porque era uma legislação muito nova, né? Então, esse foi um grande desafio que eu encontrei aqui em Niterói, foi encarar uma questão que fugia do debate puramente urbanístico e arquitetônico, vamos dizer assim, né? Que era uma questão jurídica muito mais complexa. E eu tive que buscar apoio em pessoas conhecidas, procuradores do Rio de Janeiro, uma procuradora, Márcia Max, que era uma procuradora progressista, vinculada, muito ligada a Sônia Rabelo, né, que é uma jurista que tinha sido procuradora-geral do município, uma pessoa progressista também, uma visão. Entrei em contato também com o Edésio Fernandes, né, que é um jurista, professor da Universidade de Londres, mas que é mineiro, e com quem eu tenho contato também. E esses dois me enviaram uma série de documentos, de estudos, de pareceres jurídicos em defesa da aplicação desse instrumento, né, da coença. Então, com esse material, né, eu tinha um advogado na equipe também, o Cláudio, que ele pegou todo esse material e me ajudou a fazer um parecer. E com esse parecer eu fui ao prefeito e disse: prefeito, o prefeito estava muito inseguro na época, assim, porque havia uma tendência da Procuradoria-Geral a utilizar o instrumento da doação. E eu sempre fui contra a doação, porque a doação ela deixa essas populações mais frágeis extremamente vulneráveis a uma atuação da especulação imobiliária, até porque nós estamos lidando com áreas relativamente valorizadas de Niterói. Eu fiz a pergunta porque me parece que agora, nesse plano urbanístico de Pelotiba, algumas áreas que receberam posse com esse instrumento já estão recebendo pressão imobiliária. E parece que justamente as pessoas estão relembrando que esse uso da terra não pode ser alterado. Exatamente. Então, e é ali no Largo da Batalha que está acontecendo. Então, nós utilizamos esse instrumento porque tinha uma discussão anterior, que era a discussão de evitar a gentrificação. Porque a concessão de uso, ela, como eu já tinha explicado, ela reserva aquela área para o uso habitacional de baixa renda. E uma doação simplesmente colocaria esses moradores com total liberdade para vender para quem eles quisessem. E aí foi feito todo um debate e se optou por utilizar, que é o debate da Secretaria de Habitação do Rio de Janeiro, que até hoje tem resistido também a utilização de outros instrumentos que não a concessão de uso especial para fim de moradia ou a CDRU, a concessão de direito real de uso, né? Enquanto o governo do Estado utiliza a doação, né? E é interessante que num debate acalorado que nós fizemos uma vez numa instituição lá no Rio chamada Casa das Garças, né, que eu não sei se já ouviram falar aqui, mas a Casa das Garças é tipo uma ONG mantida por pessoas ligadas ao PSDB, né? E ali frequentam Edmar Baixa, frequentam pessoas que tiveram aí nos governos, o Fernando Henrique e tal, e um dia me chamaram lá para participar desse debate sobre a questão fundiária, as políticas fundiárias, e eu fiz uma defesa muito firme do uso
desses instrumentos, né, como garantidores do uso social da terra, né, social. E aí estava o Pedro Malan fez uma fala assim, agressiva, né, dizendo que estava querendo tutelar os pobres e tal, e que tínhamos que deixar que o mercado resolveria a favela, né? Então se lançou a senha, né? Quer dizer, não, vamos doar, porque aí o mercado resolve a favela, ou seja, entra, compra, expulsa todo mundo e transforma isso aí em loft, em boate da moda, em restaurante com vista para o mar e tal. Então esse é um debate, né, que eu enfrentei aqui durante esse período que eu estive trabalhando aqui na prefeitura, e para mim foi a questão mais importante, o desafio maior que eu enfrentei, mas no final das contas tive o apoio, né, do prefeito e dos próprios cartórios. Aí, quando eu fui discutir com o pessoal dos cartórios e levei todo esse arrazoado de pareceres jurídicos e tal, e fiz ver também a eles que, sob o ponto de vista jurídico, eles podiam ficar tranquilos que não havia nenhum risco de serem acusados de estar registrando um instrumento que não tinha garantido a sua constitucionalidade. E outra é porque haveria o primeiro registro era gratuito, né? Mas no momento em que as pessoas quisessem vender ou transferir esses imóveis, que não são proibidos de vender, desde que venda para alguém que vai manter aquele uso habitacional. Que isso geraria mais um fluxo de dinheiro para eles, de trabalho e tal. E, por outro lado, aumentando a base de legalidade da cidade. Então, esse discurso, essa discussão dos cartórios aqui, né, um cartório especificamente, foi muito interessante, porque o próprio tabelião resolveu que não, você está correto, vamos registrar. E segundo o Edésio, foi os primeiros documentos de concessão, talvez os primeiros a terem sido registrados na região sudeste, né? Já existiam, parece que em Minas, e no Nordeste, alguma coisa que já tinha sido registrada, na região sudeste teria sido, segundo ele, que é um cara que acompanha, né, esses movimentos todos, teria sido em Niterói o primeiro ato assim, de registro de uma concessão de uso especial para fins de moradia. Então, esse período aqui em Niterói foi muito interessante. A equipe da Secretaria de Urbanismo aqui, uma equipe com todas as dificuldades que eles têm, de salário muito baixo, de condições de trabalho bastante precárias, mas uma turma assim, excelente, e a gente conseguiu dar conta de um período curto. Eu fiquei um ano aqui, no ano de 2007, nós conseguimos encaminhar diversos projetos, fizemos os projetos do PAC, do preventório, né? Foi nesse período que preparamos os projetos e aprovamos todos para que conseguisse trazer os recursos do PAC para o preventório. Logo depois, eu, junto com mais alguns colegas, nós propusemos a um órgão internacional um financiamento para fazer um estudo sobre o impacto das obras do PAC sobre o mercado imobiliário da favela, e fizemos esse trabalho aqui também, foi muito interessante. Pegamos Morro do Cavalão e Preventório, fizemos durante alguns meses coleta de informações sobre compra e venda de imóveis nas duas favelas. Né? Uma sem obra e uma outra com as obras acontecendo. E pudemos observar assim, uma série de aspectos interessantes sobre a favela. Por exemplo, uma das conclusões dessa pesquisa, que eu achei extremamente relevante, é que é altamente lucrativo construir para alugar na favela. As favelas não existem só porque é um problema social, um problema
de déficit habitacional. Elas existem também porque elas são um ótimo negócio como investimento, né? Nós fizemos, por conta dessa pesquisa, nós estudamos, por exemplo, no bairro de Caraí, coletamos dados de compra e venda no bairro de Caraí e dados de aluguel, né, na parte classe média. E fizemos o mesmo estudo para dentro da favela. No bairro de Caraí, a relação do preço do aluguel em relação ao preço do imóvel variava entre 0,5% a 0,7% do bem do imóvel, né? Então, o que você paga de aluguel mensal equivale a 0,5% do bem se você for vender aquele imóvel. Então, a rentabilidade desse, você colocar um apartamento para alugar em Niterói, em Caraí, na época, era uma rentabilidade de 0,5% ao mês, né? Na favela, chegava a 2%. Ou seja, o valor, né, de um imóvel na favela, valor de mercado, porque tem um mercado, as pessoas compram e vendem. Então, o valor de mercado de um imóvel na favela, o valor do aluguel equivale, em média, a 2% do valor do imóvel. Ou seja, você investe pouco na construção, que são construções geralmente precárias e tal, e o retorno é muito relevante. Claro, as devidas características e tal, mas esse foi uma descoberta. Quer dizer, que em termos de, se a gente estuda um pouco de economia urbana, a gente vai ver que tem toda uma lógica nisso, mas constatar empiricamente isso foi também um resultado que eu achei muito interessante nesse período aqui do trabalho em Niterói, que foi a possibilidade de estar na prefeitura, fazendo meu trabalho lá, como subsecretário, como coordenador desse tipo de regularização, e ao mesmo tempo desenvolver uma pesquisa empírica que me trouxe uma série de informações. Como que vocês tinham acesso a essas vendas? Porque não é obrigatório ter registro. Né? Então, como é informal? Não, é interessante. No caso do morro preventório, a Associação de Moradores funcionava como um cartório. Então, toda compra e venda era registrada na Associação de Moradores. E a Associação de Moradores me abriu a possibilidade de usar esses dados. É claro que a gente percebeu que tinha muita subnotificação. Como eles pagam uma taxa, a Associação de Moradores, um percentual sobre o valor da transação, então havia uma tendência isso a gente percebeu logo, havia uma tendência a subnotificação, que é uma coisa que a classe média também faz, né, que as prefeituras até começaram a criar instrumentos para evitar esse tipo de subnotificação. Então, o que nós verificamos? Que não dava para confiar só naquela informação. Então, nós contratamos pessoas dentro da própria favela que começaram a percorrer a favela e onde via uma plaquinha de vende, ou sabia que alguém tinha a intenção de vender, fazia um levantamento de imóvel e uma entrevista com os moradores. E com base numa pesquisa feita no México, na década de 90, os pesquisadores chegaram à conclusão de que era possível recuperar informações sobre transações imobiliárias com até 2 anos para trás, né? Então, essas pessoas que foram contratadas, elas tinham uma rede de relações que permitia saber assim, não, fulano de tal vendeu a casa dele 1 ano atrás. Eu vou lá saber por quanto que ele vendeu. E nós tínhamos uma pesquisa feita no México em que se comprovou que até 2 anos atrás as pessoas conseguiam dar essa informação com razoável segurança, né? Há mais do que 2 anos era mais complicado. Então nós colocamos essas pessoas no campo, tanto no
preventório com o Cavalão. O Cavalão era uma funcionária da creche, que tinha uma rede de relações muito bem estruturada. E no Cavalão, no preventório, uma das pessoas era o Rodrigo, que foi candidato a vereador, e coordena hoje o Banco Popular. Tem um programa de microcrédito. Ah, é? E o Rodrigo é o cara que coordena isso no preventório, uma pessoa com muitas relações também, ele conseguiu montar uma equipe para gente. Assim, pode ter uma série de críticas a essa metodologia, mas como a gente está trabalhando numa área informal, foi o que a gente conseguiu e foi aprovada pelo órgão financiador da pesquisa. Uhum. E a gente fez a pesquisa. É bastante interessante. Quem tem um capital para investir pode avaliar a hipótese de criar moradias para aluguel na favela. Eu acho que a rentabilidade é maior, mas a garantia dele de receber talvez seja menor, não é? Por isso então, ele cobra mais caro também, né? Eu tenho acompanhado, assim, eu converso com algumas pessoas simples e elas fazem esse tipo de investimento porque ganham R$700 por uma casinha que é de 30 metros quadrados. Então, toda pessoa que mora numa favela e que pode construir no seu próprio quintal, com uma certa facilidade de controle, esse investimento é muito praticável. Rentável. Então, isso foi uma coisa que a gente observou ali. Bom, aí terminada, assim, continuando, né? Terminada aqui a gestão do Godofredo, voltou o Roberto Silveira, né? E eu tive que retornar ao Rio, mas na época o Eduardo Paes tinha ganho as eleições e ele tinha convidado para ser secretário da Educação o deputado Jorge Bittar, do PT, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Fui eleitor dele e tal. E aí o Bittar me convidou, eu estava retornando à secretaria e me convidou para assumir o cargo de coordenador de habitação, de planejamento e projetos da secretaria. Interessante que